Muito bem, muito bom dia. Estamos iniciando a Zona Esportiva desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Aliás, última sexta-feira do ano de 2019. Programa que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 na net. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Está pensando em construir? Não faça nada sem antes passar no Walter Beltrame e conferir a qualidade dos preços, os produtos, ofertas e atendimento que é sempre de primeira. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. Com Faria Del Padre, na BR 287, número 240, bairro Urlândia. Com todas as quadras tem sistema interno de TV, tem internet, você filmar os jogos, passar para o mundo todo. E aos domingos o Bracini coloca quadras a R$20. R$20 a quadra, te empresta raquete, bolinha, te dá orientação para levar a família, os amigos e conhecer o que é o pádel. Com Faria Del Padel. E ATC, participe do Réveillon do ATC. Réveillon 2019, o melhor Réveillon da cidade lá no ATC. Muito bem. Final de ano, época de começar a fazer retrospectivas, né? Ontem o Tess esteve aqui com o pessoal do ATC e hoje eu recebo com muita alegria, né, meu querido amigo, parceiro Gilson Pinto Alves, jornalista do Diário, de Santa Maria, jornalista esportivo do Diário, um cara que é esporte 24 horas por dia, aliás, hoje não é 24 horas por dia esporte porque tem o Arthur. Aí o Arthur toma 23 horas, ele sobra uma hora para ele fazer, até porque isso ele está com essa carinha de sono aí, né? Mas é normal isso. Também tem o canal Joga, no qual a gente transmite alguns jogos, né? Sempre que nos é permitido. A gente começou aí com o futsal, com a série A Divisão de Acesso, às vezes puxam os tapetes, e também o programa Joga Junto na Medianeira 102.7 todos os sábados, programa no qual também eu tenho o privilégio de fazer um comentário. Gilson, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Desculpe te acordar de madrugada, né? Eu que agradeço o convite. Estamos aí para falar um pouco do que foi o 2019, o que a gente lembra aí do esporte santamariense. Pois é época a gente fazer uma retrospectiva e a gente escolheu três. Tem muito esporte na cidade, Santa Maria tem privilegiada por isso, né? Mas a gente vai falar de três segmentos que a gente acompanhou bem. Primeiro, o futsal. Futsal com duas equipes da cidade participando da Série Ouro, nesta mudança que houve aí, né? Com a criação da Liga Gaúcha, aí alguns times ficaram na Série Ouro, a Federação Gaúcha fez, e os dois times de Santa Maria, tanto União quanto a UFSM, foram guindados da Série Ouro, e tivemos a participação dos dois. O que dá para falar desta participação deste ano das duas equipes, Gilson? Eu poderia dizer que as duas equipes foram bem, tanto o UFSM quanto o União, mas vale dizer que a UFSM, pela primeira vez, fez uma campanha que foi adiante, classificou ao mata-mata, chegou a empolgar alguns momentos, manteve uma sequência de invencibilidade aí, chegou a ser a segunda melhor campanha geral da competição, perdendo apenas para a Soeva. Na reta final da primeira fase empatou alguns jogos, caiu um pouco, de qualquer forma se classificou bem, tanto que não teve nem a necessidade de jogar as quartas de final, as oitavas de final, porque quem ficava em primeiro ou segundo de sua chave classificava direto para as quartas. Foi o caso da UFSM. No entanto, aí acabou pegando um time experiente, que é o Paulista de Pelotas, que apesar aí de não ter uma equipe que de forma contínua joga o adulto, é um bom time, e aí num jogo bastante equilibrado a UFSM perdeu. Então a classificação já nas quartas de final. E diga-se de passagem, né, Gilson, o Paulista é um time que começou mal o campeonato, né? Eu lembro que a própria UFSM ganhou do Paulista lá, né? A União também lá em Pelotas, depois o time cresceu. Exatamente. E a partir do que encaixou, vamos dizer assim, o time do Paulista, a campanha foi ficando melhor, e aí também manteve uma sequência de invencibilidade, o Paulista, já mais para a reta final da primeira fase. Aí classificou, e quando encontrou a UFSM, eliminou o time de Santa Maria. Já a União teve uma campanha um pouquinho abaixo da UFSM, mas a diferença não foi grande, tanto que, não vou ter a tabela agora especificamente, mas foram 2 ou 3 pontos de diferença no final da primeira fase, prova de que a UFSM no finalzinho empatou alguns jogos nessa primeira fase, e aí a União vencendo encostou na UFSM, mas a União teve que jogar as oitavas. Aí passou bem nas oitavas, fez um belo enfrentamento contra a equipe do Real Street de nome Toque. No entanto, encontrou a equipe da Ser Alvorada, que é uma das mais fortes, eu não vou dizer interior, porque é da região metropolitana, mas aí parou na equipe da Ser Alvorada, que também tem um time forte aí, é como se fosse uma seleção dos atletas da região metropolitana de Porto Alegre, porque naquela região não são tantos os times assim que jogam futsal a nível estadual, e aí montando um bom time a Ser Alvorada passou pela União. Mas eu diria que as duas
equipes, tanto o FSM quanto a União, fizeram boas campanhas dentro do esperado. Quando o time começa bem, a gente cria uma expectativa, isso aconteceu com a UFSM. O União, que vem ano após ano se classificando também, a gente cria alguma expectativa, criou ainda mais depois que passou pelo mata-mata, que era como se fosse um tabu que a União precisava superar, e passou nas oitavas de final então pelo Real Estate de Nome Toque, mas aí esbarrou aí numa equipe que tem um poder financeiro um pouco melhor, um pouco maior, tem a possibilidade de ter atletas aí mais experientes, alguns deles, não diria que vivem no futsal, no caso do Ser Alvorada, mas tem como o futsal sim uma fonte de renda, e aí nesse limite aí dessa concorrência contra uma equipe que tem poder financeiro maior, a União também acabou ficando para trás. Podemos dizer que os dois fizeram o caminho inverso, porque a UFSM começou muito bem, né? Começou com boas vitórias, deve ser o clássico, né? E ela começou num crescente, e o União ao contrário, o União começou mal, né? E parece-me que a partir da chegada do Henrique Brabante, né? Na hora que ele começou a conseguir implementar a sua filosofia, pelo tempo que ele teve fora, o União cresceu. É mais ou menos isso que aconteceu? Por aí sim, Rogério. Se não me engano, foi na quarta rodada que teve a troca no comando do União, e a partir daí a equipe se equilibrou, fez uma boa campanha, esteve lutando também lá em cima, só que quando perdiam algum jogo fora de casa, ou um empatezinho em casa, como a Açoeva disparou, não teve possibilidade de nem o FSM nem o União tentar ali o primeiro lugar, então a disputa era pela vice-liderança, e essa disputa pela vice-liderança passou inclusive pelo clássico. No segundo clássico quem venceu foi a UFSM, né, também quebrando um tabu, mas a verdade é que eu diria que ficou de bom tamanho as campanhas, mas a gente sempre espera um pouco mais, e quem sabe no ano de 2020 as equipes possam ir mais adiante aí. Vai depender também dessa grande discussão, é Série Ouro, é Liga Gaúcha, é Liga 1, é Liga 2, mas é bem provável que se mantenham as mesmas equipes aí na Série Ouro, com algum ou outro acréscimo, e aí a gente imagina que os dois times de Santa Maria permaneçam aí na Série Ouro. Posso estar muito enganado, por isso eu quero a tua opinião. O FSM se mostrou um time que cresceu muito na parte coletiva. Era um time que não tinha mais só 5 jogadores. A gente via que a UFSM ela tinha uma rotatividade, né? Teve Lucas Redecker que se destacou, era um jogador diferencial na Léo Rodeck, né? Também o Farias, né? Que se destacou. O número 10 deles, o Pedro Fiapo. Não. Jogou no UFSM, no União, agora me faltou o nome, né? Bom de bola, jogador que acaba jogando de ala. O Bernardo, né? Também diferencial, mas ela teve um bom conjunto. Ao contrário da União, a União se ressentiu muito da saída, né, de um jogador, e não teve um jogador que tivesse esse diferencial. Conseguiu no final, né, dar uma melhorada, dar uma equilibrada, é mais ou menos isso que aconteceu com as duas equipes? Exato. Eu destacaria na UFSM, acho que a gente já falou outras vezes, que fui convidado aqui, a questão aí da renovação. Esses nomes que citou, com exceção do Bernardo, que é mais experiente, mas o Farias, o Léo Rudek, são jovens que agora há pouco saíram das categorias sub-20, sub-19, sub-20, para o time adulto, e chegaram muito bem, tomaram a sua posição e tiveram a possibilidade de jogar, e não sentiram falta aí de estarem participando pelas primeiras vezes aí de competições estaduais, e foram um dos principais jogadores. O Bernardo, que tu falou aí, a gente já é mais experiente, e aí deu certo aquela formação ali. Tinha algumas opções também vindas do sub-20 que por vezes eram utilizados e iam bem, e já a União, como tu falou, se ressentiu muito daquelas jogadas individuais do Lucas Pérez, que em muitas partidas definia, mas em contrapartida a União acabou encontrando no conjunto, mais para metade do fim da primeira fase, no conjunto aí a sua possibilidade de ir adiante. Foi adiante, mas acabou perdendo para um time que era melhor que a União. Então, acredito o Fernandinho acabou assumindo esse papel, né? O Fernandinho começou no final a ser um jogador diferencial, só que também teve um problema, porque nas últimas partidas teve uma cirurgia de apendicite, né? E fez falta nas últimas partidas. Na última, que foi o jogo, os jogos contra a equipe da Ser Alvorada,
e aí o Fernandinho não participando, perdeu aquele conjunto, aquele quarteto inicial, e aí ficou difícil para tentar encontrar um bom resultado. Expectativa de União e o FSM para esse ano? Que não deve mudar muita coisa, né? Deve seguir a Liga Ouro, setorizado como é sempre, né? A gente, como eu falei anteriormente, a cada nova temporada a gente cria aquela esperança, bom, agora de repente vai ter uma possibilidade de investir. A gente sabe que é difícil querer trazer jogadores, ou muitos jogadores de fora, mas quem sabe 3 ou 4 que possam dar um salto de qualidade. A UFSM é um projeto um pouco diferente, em contrapartida tem também atletas de fora, não apenas da universidade. Então a gente espera aí que possam se montar times semelhantes aos desse ano. A gente já imagina aí que podem fazer boas campanhas. A prova é de que foram longe na competição, classificaram de forma tranquila, lembrando que eram 6 entre 9 equipes que classificavam, mas a UFSM e a União lutaram lá em cima, pela segunda ou terceira colocação, foi assim do início ao fim da competição, ou da primeira fase. Então a gente cria se mantiver o trabalho semelhante, já dá para acreditar que vai passar para o mata-mata, e o mata-mata depende muito, quem sabe investir pelo menos no mata-mata. Não foi possível contratar ninguém para a primeira fase, mas no mata-mata ou ali nos últimos dias de inscrição. O União até trouxe um atleta de Cruz Alto, o Bruno, que fez diferença em algumas partidas, Bruno Ribeiro, mas em contrapartida, devido a compromissos, um sábado ou outro ele não pôde estar. E se pudesse trazer 2 ou 3 desses atletas que já têm uma experiência maior, uma rodagem maior aí pelo futsal do estado, uma região que a gente chegou a acompanhar uma partida lá em Nome Toque, Ibirubá, uma região onde muitos jogadores surgem, muitos atletas jogam a Liga 1, a Liga 2, aí já está jogando a Série Ouro, aí sai da Série Ouro, termina a participação, vão para a Liga 2, Liga 1, tem bastante qualidade. Quem sabe poder trazer 1 ou 2 jogadores dessa região do estado aí, onde, por exemplo, o Bernardo jogou bastante tempo em Ibirubá, tem algum conhecimento, conhece alguns atletas ou ex-companheiros de lá. Esse pode ser, quem sabe, uma opção de mais qualidade tanto para a UFSM quanto para a União. 2 minutos para a gente virar o bloco. A UFSM deve continuar com o mesmo comando técnico, porque é dentro de um projeto de extensão da UFSM. União, há um comentário, não foi ainda efetivado, que Henrique seria o preparador físico em Santa Maria. Saindo o Henrique, prejuízo para o time, já que o Henrique estava conseguindo implementar, aí tem que buscar novo treinador? Na verdade a gente aguarda o anúncio oficial, já faz pelo menos 2 semanas aí que a gente ficou sabendo dessa informação. Não, ele vai ser o preparador físico do Inter SM. Fica só essa dúvida se ele vai seguir no comando técnico do União, o que até daqui a pouco não é impossível, porque os treinamentos são à noite, os jogos são sábado à noite. Pode coincidir, claro, uma fase decisiva aí para o Inter SM, mas quando estiver terminando a divisão de acesso, vai estar ali ainda pela metade da primeira fase, tentando adivinhar assim, o calendário do futsal, que ainda não foi definido. Então, eu acho que não está afastada a possibilidade dele seguir no comando. A grande questão é se a diretoria do União vai achar que, mesmo ele tendo essa dedicação, o Inter SM vai atrapalhar ou não os treinos, mas de repente dá para conciliar, sim. Então tá aí, a gente fez aí um apanhado sobre as 2 equipes que disputam a Série Ouro, né? Lembrando sempre que foi uma divisão que aconteceu na versão gaúcha, as equipes mais fortes aí, como o Carlos Barbosa, Atlântico de Erechim, que era a Liga, a única equipe desse tipo foi a Soeva, que preferiu ficar na Série Ouro e disputa também a Liga Nacional, né? E é uma equipe realmente que é difícil batida, né? É Oro Concur, né? Tanto é verdade que ela disputava a Liga Nacional e jogava partidas na segunda, na terça seguidas aqui com um elenco muito maior, né? Então é uma estrutura fantástica. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência para continuar falando aí sobre muito esporte aqui no Zona Esportiva. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz.
Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Programa que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 na NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. Confraria Del Padre, na BR 287-240, bairro Urlândia, aos domingos, quadra por R$20. E ATC, participe do Réveillon 2019 da ATC, o melhor Réveillon da cidade. Como eu falei, última sexta-feira do ano de 2019, 2020 está batendo na porta e pedindo passagem, e nós hoje fazendo aí uma pequena retrospectiva sobre alguns esportes da Santa Maria. Começamos com o futsal, com alegria recebendo mais uma vez a visita do meu amigo Gilson Pinto Alves, jornalista do Diário, meu parceiro aí do canal Joga, em tantas e tantas missões, há 2 anos, né, Gilson? Segunda temporada, parece que foi ontem, né, cara? Parece que foi, nunca me lembro da minha estreia. Eles inventam os monstros, não é? Quem inventou o monstro foi o Matheus Chiesa Beltrame. Quem alimenta o monstro é o Gilson, né? Muito bem. E também no programa Joga Junto, aos sábados, na Medianeira 102.7. Falamos de futsal. Inter Santa Maria, como sempre, começando um novo ano, expectativa, e esse ano treinador dando sequência, Sananduva, desde o início aí com a nova direção, o Jauri assume aí a presidência, ele que já vinha há um bom tempo fazendo o papel de diretor financeiro, aliás, acumula diretor financeiro e presidente, né? Se mantém a comissão técnica do ano passado, praticamente sem alteração, só o Mateuzinho que saiu lá para Ijuí. Se mantém o auxiliar técnico, se mantém um preparador de goleiro, fica sem definição aí no preparador físico, se vai o Henrique ou não, né? Sananduva. Alguns nomes já foram contratados, nomes com bastante ligação ao Inter de Santa Maria. Expectativa para o ano que vem, a divisão de acesso. Olha, a expectativa parece boa, mas a gente não tem como negar que o 2019, o início do 2019 foi decepcionante, né? Principalmente pelo que foi criado com a bela campanha em 2017, uma bela campanha em 2018. Então, como a gente imagina que de forma progressiva as campanhas possam ir melhorando, se imaginava que o Inter lutasse pelo acesso, algo que não aconteceu, cometeu alguns erros, mas a gente não pode também crucificar ninguém, até porque diante do quadro financeiro que era pior do que o que já se projeta para 2020, teve que montar um time, e aí é sempre aquela história, onde é que vamos investir? Investe num único nome, quando vê aquele único nome não dá certo, ou posso investir em únicos 2 nomes, um meia e um centroavante, aí daqui a pouco não deu certo um deles, não tem muito o que fazer, aí a torcida fica pedindo, tem que contratar mais, tem que dispensar, no momento em que dispensa tem outros custos, mas a verdade é que para 2020, isso mesmo, ainda 2019, parece estar um pouquinho diferente. Esse planejamento e esse poder financeiro não aumentou muito, mas aumentou um pouco. Uma das preocupações na montagem do elenco parece estar sendo aí a identificação. Tu falaste em nomes que já estiveram aqui e vão ser mantidos. A gente fala de pelo menos 4 jogadores aí que seriam o lateral esquerdo, o Paulo Henrique Borges, pode também jogar como zagueiro, o Theo,
o atacante Pablo, que é o volante, né, o atacante Pablo e o meia Chiquinho. Esses 4 aí poderíamos dizer que é uma espinha dorsal da equipe. Um lateral direito que eu pesquisei e vi que ele foi também titular durante o ano inteiro praticamente, aí ou pelo menos segundo semestre no Grêmio Bagé, fazendo boas campanhas, que é o Denis Rafael. Vem jogar pela primeira vez aqui, mas a gente tem uma boa impressão pelos vídeos e pelo que pôde acompanhar dele. Da mesma forma, o goleiro Ramon leva jeito mesmo para goleiro, e aí já está se formando um time. Só eu acho que está fazendo falta ainda um centroavante. Eu sei que não é fácil, até eu escrevi numa coluna minha algumas semanas atrás aí pelo Diário, como é que era o quadro 10 ou 15 anos atrás. Nós tínhamos uma lista de pelo menos 15 centroavantes, só faltava definir onde cada um iria jogar pelo interior do estado. O quadro não é mais esse, não se tem mais tantos centroavantes como antigamente, mas é bem provável que aquele time que vai subir tem um bom 9, e o Inter ainda não anunciou o centroavante. Eu sei que nos últimos dias aí anunciaram o Danilo Medeiros como centroavante, mas para mim ele não é centroavante. Eu lembro de um jogo 2014, Cerâmica versus Rio Grandense. Ele jogava pelo Cerâmica, um atacante de lado, bem de lado. Ele é o estilo do Pablo. Só se mudou muito, a gente não acompanha ele depois de 2015 para cá, óbvio, mas até pela estatura dele, tem 1,73, 1,72, se não estou equivocado aí. Ele não é um centroavante, só que foi anunciado, é isso que eu não entendi. A diretoria anunciou, o marketing anunciou como um centroavante, algo que ele não é, a não ser que tenha mudado totalmente, porque até que prove o contrário, o único centroavante que eu conheci baixinho foi o Romário. Fora esses, então para mim ainda falta o 9, ainda tem que anunciar o 9, para aí sim a gente achar, não, agora sim, agora o elenco está montado e a partir daí se espera uma boa campanha. Apesar da evolução do futebol, a gente sabe, né, ele tem algumas coisas que não mudam, que é uma espinha dorsal que tu falou, né, começa pelo um bom goleiro, tínhamos o João Paulo por um bom tempo, agora vem outro goleiro que eu não conheço, um zagueiro, né, um zagueiro de respeito, um xerifão, tem que ter, principalmente, por mais que o Inter hoje tenha um futebol bonito, que o Vinícius colocou e parece que isso não vai dar sequência, né? Um volante, o Theo faz isso, só que o Theo já é um cara de uma certa idade, talvez não tenha fôlego para todo o campeonato, né? Um armador, que é o Chiquinho, e tu falou de um centroavante, é mais ou menos isso que precisa ter, o resto, né, dá uma gabaritada. E o estilo da divisão de acesso, por mais que a gente saiba que o futebol está evoluindo, por mais que a forma do Vinícius Munhoz, por exemplo, jogar é diferente, não é de uma bola na área, do lançamento, no cruzamento, mas no momento que tu tem o Chiquinho, tu sabe que no escanteio, bem cobrado por eles, tu tem um centroavante cabeceador, pode definir um jogo, isso vale para uma falta lateral também. Então, eu diria, se tiver que investir, ou se tiver que apostar, ou pagar um pouco mais em uma única posição, para mim é o 9. Quem é o 9? É difícil mesmo achar. Não são tantas opções, mas é por aí que pode passar o acesso. Esse futebol bonito, tocado, a gente sabe que ele mas os campos de são campos às vezes pequenos, curtos, onde um time bota 2 linhas de 4 e fica impossível, às vezes tem que ter muita paciência. Então tu falaste muito bem, depende de uma bola aérea, seja no escanteio, seja numa falta, seja em alguma coisa, e precisa de um matador lá dentro, né? Mas as perspectivas para o Inter esse ano, fica dentro de uma chave regional, a gente sabe, os adversários são todos conhecidos, dá para fazer uma projeção já ou ainda é cedo? Acho que é cedo, a gente sabe que algumas equipes vão investir mais, se falar da chave do Inter SM e do próprio São Gabriel, a gente sabe que o Bagé é uma equipe que tem uma capacidade de investimento, aí tem alguns empresários que apoiam a equipe, por isso vai contratar, mas vale lembrar também que isso já aconteceu com o Bagé na temporada passada, na anterior também, e muitas vezes não é só o dinheiro que faz o time, né? É o dinheiro bem investido, e isso não aconteceu pelo menos nas últimas temporadas no Grêmio Bagé, mas é uma equipe que teria o maior poder de investimento. O Avenida chegou a ameaçar não jogar a competição, mas a gente conversando com o pessoal, com alguns colegas de jornalismo lá de Santa Cruz do Sul, dizem que por vezes a diretoria adota esse discurso de que não está também financeiramente, mas é um pouco diferente daqui. Lá há empresas, há uma capacidade aí maior para realizar contratações. O Avenida a gente imagina que venha bem também. O São Paulo de Rio Grande é uma equipe que até bem pouco tempo atrás estava na Série A, então se espera também uma boa campanha. Teoricamente, aqueles dois que vão investir menos seriam o Guarani de Bagé e o próprio São Gabriel, que anunciou o técnico Edmilson Jesus vindo do interior de São Paulo agora há pouco, e a gente, queira ou não,
tem sempre alguma dúvida se um mercado um profissional do mercado bastante diferente do que é o do interior do Rio Grande do Sul, quando chega, será que vai dar certo? É uma aposta do São Gabriel também. É difícil apostar que seria o que a gente pode dizer é quem está investindo mais. Isso se aplica ao Avenida e ao Grêmio Bagé, o São Paulo e o Rio Grande no meio termo, assim, mais ou menos dentro do que o Inter SM está podendo investir. Só que se a gente olha, mas as contratações não empolgaram ainda. Alguém pode ter sua opinião com relação ao Inter SM. Mas aí a gente olha para os outros, a maioria não empolgou mesmo. O mercado é complicado, o dinheiro não existe, né? E muitos jogadores esperam até o último momento para saber se ainda vão ter uma vaga na Série A, vão jogar a Série A. Depois que fechou, quase que fechou o quadro de contratações da Série A, aí começa a baixar um pouco, começa a pedir um pouco menos, e aí por vezes cai em algum time da divisão de acesso. Muito bem, vamos esperar a estreia dia 1º de março, né? 1º de março estreia contra o São Gabriel, já clássico. Aliás, vai ser clássico sempre, todas as equipes são conhecidas. Para não dizer que a gente não falou sobre dupla Grenal, é um ano que o Grêmio conseguiu o título gaúcho, mas títulos maiores nem Inter nem Grêmio não conseguiram. O Grêmio conseguiu crescer um pouquinho no final, o Inter, pelo contrário, foi bem, depois acabou caindo, teve na final da Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Paranaense, teve chance de ir para a semifinal da Libertadores, perdeu para o Flamengo. Expectativa primeiro do teu Grêmio para 2020. O que esperar do Grêmio, que já está na Libertadores e, como aquelas coisas do destino, né? Pode ter Grenal aí de novo na Libertadores, já na fase de grupo. Essa história do pode ter Grenal já decepcionou bastante em 2019, né? Foi criada toda uma expectativa, poderia acontecer tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Estivemos a uma fase de mata-mata de acontecer o Grenal, tanto numa quanto na outra competição. No fim, acabou não acontecendo. Melhor não criar muito essa expectativa, porque a gente sabe aí que enquanto não se confirmar, segue a dúvida. O Grêmio e o Inter, para mim, tem adotado aí um início ou melhor, um final de ano e um início do planejamento do ano seguinte parecido, que é o quê? Dispensar aqueles nomes que já sabem que não deu certo. O Inter, com uma lista mais extensa, são cerca de 10 jogadores que já foram ou utilizados ou acabaram jogando pouco, um ou outro teve alguma lesão, ou outros, no caso do Parede, vou citar um nome só, jogou bastante e aí a diretoria avaliou que não vai permanecer, e aí então resolveu afastar os jogadores, ou melhor dizendo, não renovou o contrato de muitos desses atletas. O Grêmio fez algo parecido, em menos quantidade, o caso do Léo Moura, do Galhardo, mas são jogadores aí que tiveram oportunidades, não deram certo. A primeira preocupação está sendo então afastar aqueles que não deram certo, o que eu acho que já é o primeiro caminho, se bem que o Grêmio ainda diria que tem um problema, para mim, importantíssimo, para tentar resumir o pensamento, eu já vi times com centroavante médio que foi campeão, agora eu nunca vi um time com goleiro médio campeão, e aí eu vejo um problema. A primeira preocupação do Grêmio para mim teria que ser no gol, contratar, não é fácil também achar um goleiro bom, até por isso eu contesto a venda do Marcelo Groi, eu sei que ele queria ir embora, mas no momento em que tu vende um goleiro, e aí eu pego progressivamente o que eu vi através dos tempos, Darley, o Grêmio perdeu o Darley, não encontrava outro goleiro até que surgiu o Vitor, aí quando surgiu o Vitor, o problema do Vitor eram nos grenais, e aí, enfim, é muito difícil pro Grêmio encontrar um goleiro. Diferente do Inter, o Inter pode escolher o Marcelo Lomba ou o Danilo Fernandes. Tu tem 1 minuto para falar do Inter, o tempo está esgotando. Né? Novo treinador, Cudê chegando aí, permanência de Paulo Guerreiro, permanência de D'Alessandro e algumas contratações chegando. Tem que contratar e, olha, para mim não é pouco. Eu diria que, tirando o Rodrigo Moledo, o D'Alessandro e mesmo assim com as limitações físicas e o Guerreiro, pode contratar 7, 8 jogadores. Cuesta é bom jogador, claro, mas ainda acho que o Moledo joga muito mais do que o Cuesta e por vezes uma outra falha do Cuesta quem acaba salvando é o Moledo. Mas claro, o problema não está na zaga, mas nas laterais, na montagem do meio de campo, o Edenilson viveu um bom momento, mas aquele momento não durou muito. O Patrick a gente sabe que é contestado, então o Inter tem que contratar pelo menos 5 ou 6 jogadores. Também não é fácil, né? Se não é fácil a nível de divisão de acesso, imagina em alto nível Série A, até quando não se tem tanto poder de investimento. Muito bem, então tá aí, né? A gente agradece a presença do Gilson, esperamos que 2020 nos encontre aí podendo transmitir, desde que nos deixem, né, Gilson, tanto a Série Ouro, quem sabe divisão de acesso, ou tantos outros esportes aí,
ou no programa Joga Junto, todos os sábados na Medianeira FM. Obrigado pela presença, né? Que tenha um ano muito legal junto com a Aninha, agora com a chegada do Arthur, né? Que possa dormir algumas noites, né? Mas se não tiver que dormir, é uma boa causa. Verdade, verdade. Feliz ano novo, muita paz, Obrigado, muita igualmente. saúde, muito sucesso. Esse cara que realmente eu aprendi a admirar, né? Porque ele faz da sua luta pelo esporte uma luta diária. Muito bem. Estamos encerrando o Zona Esportiva desta sexta-feira. Mais um 27 na vida de todos nós. Daqui a 30 dias, 7 anos. 7 anos se passaram, né? Da maior tragédia que assolou aí o Brasil e talvez do mundo, né? 242 pessoas perderam a vida. A gente até hoje tenta entender, muitas vezes não entende, muitas vezes não aceita, mas temos que seguir a vida, né? Mas como dizia o Vinícius, né? A vida precisa ser seguida na sua plenitude, com toda a nossa força. Moleque, o show não pode parar. Voltamos na segunda-feira aqui em mais uma edição do Zona Esportiva. Obrigado, valeu, tchau.